Quinta-feira, 7 de maio. Sejam muito bem-vindos a mais uma explicação das Escrituras. O nosso estudo de hoje foca num tema absolutamente poderoso e central. Moisés intercede pela nação. A gente vai mergulhar fundo em lições que, de verdade, moldam a nossa jornada espiritual. Vamos direto ao ponto e explorar esses ensinamentos fundamentais sobre como nos comunicamos com Deus. É sempre bom reforçar. Quinta-feira, 7 de maio. Ter essa data bem fresquinha na memória é crucial para mantermos aquela constância, sabe? É isso que conecta a nossa leitura diária, o nosso devocional, exatamente ao ritmo da nossa rotina. Então, o nosso tópico central, Moisés intercede pela nação. Nossa rota de estudo hoje vai passar por 6 pontos bem diretos. Número 1, a necessidade de intercessão. 2, crises no deserto. 3, orações no Sinai e em Cádiz. 4 lições práticas sobre oração. 5, a difícil tarefa de aceitar a vontade de Deus. E por fim, 6, um chamado à reflexão. Começando aqui pelo nosso primeiro tópico, a necessidade de intercessão. E o nosso texto base já lança logo de cara uma pergunta daquelas indispensáveis. O que Êxodo 32, versículos 31 e 32, nos ensina sobre como Moisés intercedia em oração. É exatamente essa dúvida que vai servir como uma âncora para buscarmos ativamente as respostas nas próximas passagens. Avançando para o tópico 2, crises no deserto. Olha, a jornada pelo deserto não teve absolutamente nada de tranquila. Foi um baita desafio. A gente vê que uma intercessão corajosa foi exigida em momentos super críticos. Por exemplo, em situações de sede extrema, lá em Êxodo 15 e 17. Depois, rolaram aqueles clamores urgentes por causa da fome, que a gente lê em Números 11. E, num relato que é sem dúvida muito tocante, as Escrituras descrevem a profunda aflição pessoal do próprio intercessor, que era Moisés. Basicamente, cada um desses cenários exigia recorrer ao Senhor de uma forma urgente, de uma forma quase dramática. E assim chegamos ao tópico 3, orações no Sinai e em Cádiz. Agora, o grande destaque histórico recai sobre o que aconteceu logo depois, sabe? Imediatamente após aquela majestosa aliança no Monte Sinai. O trágico episódio do bezerro de ouro simplesmente criou o pior cenário possível. Foi uma quebra muito flagrante e absurdamente rápida daquela aliança. Isso, claro, exigiu uma intervenção colossal da parte de Moisés, justamente para evitar a destruição iminente de toda a nação. As palavras que Moisés usa para relembrar esse evento são impressionantes. Ele diz lá em Deuteronômio 9, versículo 19, «Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado a ponto de destruí-los, mas de novo o Senhor me escutou». Presta bem atenção nisso. O temor do juízo divino era totalmente real, só que a misericórdia falou mais alto e brilhou. Por quê? Porque Deus estava disposto a escutar aquele que se colocou na brecha. E olha só, esse mesmo padrão volta a se repetir mais tarde, diante daquela terrível incredulidade em Cádiz. É só ler o que diz Deuteronômio 9, versículo 25. Na versão NVI diz assim: «Fiquei prostrado diante do Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que iria destruí-los». Literalmente 40 dias e noites. Foi um ato de profunda e muito prolongada submissão, tanto física quanto espiritual, tudo isso para conseguir preservar a comunidade. E ainda tem outra lembrança vital inserida bem ali no contexto em que a tribo de Levi foi separada. Deuteronômio 10, versículo 10, relembra: «Permaneci no monte como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Mais uma vez o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês». A lição que salta aos olhos aqui é, sem dúvida, a graça contínua de Deus. Em ocasiões totalmente extremas, o Altíssimo parou e ouviu o clamor do seu servo. Indo agora para o tópico 4, 4 lições sobre a oração. Analisando tudo isso, a gente percebe que o texto revela 4 passos bem estruturados para uma vida real de comunhão. Quais são eles? Primeiro passo, ter um amor profundo e uma visão clara de Deus. O segundo, coragem e fidelidade. O terceiro passo é reivindicar as alianças do Senhor. E o quarto, a aceitação das respostas dele. Vamos dar uma olhada na base bíblica de cada um desses passos. Bom, esse primeiro princípio nos ensina algo incrível. O poder da oração deriva diretamente do nosso conhecimento sobre o caráter daquele a quem a gente ora. Lá em Êxodo 34, versículo 6, lemos o seguinte:
O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. É simples assim. Compreender de verdade essa bondade absoluta de Deus é o que nos traz confiança total na hora de orar. Já a segunda lição destaca algo que a gente já comentou: coragem e fidelidade. Conforme o que está escrito em Êxodo 33, versículo 13, naqueles intermináveis altos e baixos da jornada, manter uma fidelidade inabalável foi absolutamente crucial para Moisés. Confiar intensamente nessa presença constante de Deus, mesmo estando completamente rodeado de lutas e crises, é a marca registrada de um verdadeiro intercessor. E aí entramos na terceira lição, que fala sobre fundamentar as nossas orações naquilo que o próprio Deus já estabeleceu. A gente vê que Moisés argumentava ativamente, lembrando a Deus da sua própria aliança, lá em Êxodo 32, versículo 13. Ele também reivindicava as promessas, como está em Deuteronômio 7, versículo 8, e ficava rememorando como Deus tinha guiado o povo no passado, segundo Deuteronômio 8, versículo 2. Gente, essa é uma maneira extremamente forte de orar. É simplesmente ancorar o nosso futuro inteiro na fidelidade histórica que o Senhor já provou ter. Nosso tópico 5, aceitando a vontade de Deus. Isso aqui é vital, porque muitas vezes existe aquela falsa presunção de que orar bastante significa automaticamente que a gente vai receber um sim para tudo. Só que não. A realidade bíblica transcende isso. Em Deuteronômio 3, dos versículos 23 até o 29, a Bíblia relata que até mesmo Moisés, o grande líder de Israel, aceitou pacificamente os limites que as respostas de Deus impuseram. Ou seja, a intimidade dele com o Senhor não foi de jeito nenhum abalada ou destruída por causa de um pedido negado. Contudo, é muito importante deixar claro: essa submissão à soberania de Deus nunca, jamais, deve ser confundida com passividade. O princípio que a gente tira lá do Evangelho de Lucas 18, dos versículos 1 a 8, enfatiza uma ordem muito clara. Precisamos perseverar na oração com urgência e fé. Nossas preces devem ser constantes, claro, mas sempre com aquele coração tranquilo, sabendo que a deliberação final cabe única e exclusivamente à infinita sabedoria de Deus. E assim chegamos ao nosso último ponto, o tópico 6, um chamado à reflexão. Afinal, nenhuma parte das escrituras serve só para a gente acumular conhecimento intelectual, certo? Ela sempre exige aplicação prática na nossa vida. Então, as perguntas que ficam desse nosso estudo causam um impacto imediato. Pensa bem, quem é que precisa de orações de intercessão neste exato momento? E mais, o que impede de começar a fazer essa oração agora mesmo? O papel de intercessor está sempre ali, aberto, só aguardando quem estiver disposto a se colocar na brecha por outras vidas, assim como Moisés fez. Que essa reflexão seja um divisor de águas e possa transformar as atitudes a partir de hoje.